Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e do blog Douglas Batista. Hoje, quarta-feira, 29 de julho de 2020. Agora, meio-dia, 2 minutos. Está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Vanderlei está há quase 2 meses sem novos casos de Covid. Vamos conversar com o secretário de Saúde do município, Josielton de Jesus. Meio-dia, 3 minutos, aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz na operação de áudio, José Bonfim daqui a pouquinho trazendo informações pra gente, direto das ruas da cidade. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje no Direto ao Assunto. E boa tarde para o Bonfim, daqui a pouquinho vai estar com a gente. Tem enquete hoje, Débora? Temos enquete para hoje, vai estar disponível daqui a pouquinho lá na nossa página, na nossa fanpage. A pergunta de hoje é: você acredita que a Prefeitura de Ilhéus deveria adotar algumas medidas que estão sendo tomadas em Brotas de Macaúbas e Vanderlei? Eu já vou logo dar minha opinião que sim. Sim, Débora, por favor. Já vou dar logo essa minha opinião que sim. Eu acho que é um exemplo excelente, como a gente viu ontem aí. Sim. Brotas de Macaúbas fez várias ações muito legais. Exato, e a gente vai trazer hoje o exemplo de Vanderlei, que está há quase 2 meses sem novos casos de Covid. O que será que eles estão fazendo lá em Vanderlei? A gente vai saber hoje, daqui a pouquinho, dentro do Direto ao Assunto. E como eu sempre falo aqui, o Hospital do Oeste, referência na nossa região, tem 30 leitos agora de UTI. Exatamente, 30 leitos, aqueles leitos prometidos na semana passada pelo secretário de Saúde. Demorou 6 dias para essa implantação, mas agora já está em operação no Hospital do Oeste. Então, temos 30 leitos de UTI no HO. A ocupação, dados divulgados no final da tarde de ontem pela CESAB, é de 52%. A gente não via essa taxa de ocupação há muito tempo. Então, com esses 10 novos leitos, melhorou um pouquinho a situação do Oeste. A gente ainda considera pouco, são poucos os números, mas melhorou um pouquinho. Então, a ocupação é de 52%. Leitos disponíveis são 14, dados de ontem da CESAB. A CESAB divulga sempre no finalzinho da tarde, umas 5h30, 6 horas da tarde. E na coluna Historizar com o professor Rubem Júnior, vamos falar das diferenças entre a escravidão dos hebreus e dos africanos. Foi até uma dúvida da nossa ouvinte, a Juscelene Sena. Então, Juscelene, se estiver aí acompanhando a gente, fica com a gente, que o professor Rubens vai explicar quais são essas diferenças. E como eu falei, Vanderlei, daqui a pouquinho a gente vai ter informações do município de Vanderlei. Olha só, Barreiras está entre as 10 cidades com mais casos ativos de Covid-19. São dados do estado e eu vou falar que ela está na frente, inclusive, de municípios da região metropolitana de Salvador. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Vamos às informações do tempo. Aqui em Lenho, o dia será de sol com algumas nuvens, não chove. Máxima de 32 graus. Umidade do ar com variação de 30% a 83%. Amanhã, temperatura variando entre 16 e 31 graus. Em Barreiras, a dia quente, máxima de 32 graus. Tempo firme também em São Desidério, máxima de 32 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 95,33, queda de 0,35%. O milho vale R$ 41,00. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA.
A arroba do boi gordo está custando R$ 220, segundo a Acreaeste. E o dólar vale R$ 5,15. É com você, Raquel. Obrigada, Débora, pelas informações. Lá no Facebook, a Glauciele Gomes participando com a gente. Boa tarde, garotas. Uma ótima tarde para você também, Glauciele. E quem está acompanhando a gente também é a Vera Terezinha Alves. Ela comentou sobre a enquete. Na minha opinião, sim, mas só Deus sabe o que passa pela cabeça do prefeito de Lem. Tristeza isso. Obrigada pela sua participação também, Vera. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente, tanto pela 92.1 e lá pelo Facebook. Agora, Bonfim vai trazer informações para a gente. Oi, Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Débora. Para você que está acompanhando o Jornal Direto Assunto, um grande abraço. Boa tarde. Período de meio-dia, já com movimentação no trânsito aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. As ruas aqui próximas ao centro da cidade já recebendo um grande fluxo de veículos. As paralelas também, as duas paralelas às vias da BR-242, também com trânsito nesse exato momento. Eduardo Campos recebendo muitos veículos, sentido Tropical Via até o centro da cidade, maior movimentação na Eduardo Campos. Agora a gente nota também a movimentação na Enedino Alves da Paixão, pelo lado do bairro Santa Cruz e também Florais Lé. Por enquanto, neste ponto aqui, pouca movimentação nas duas vias da BR-242. E olha só, já trazendo as primeiras informações desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deflagrou operação no oeste da Bahia, prendendo receptadores de veículos roubados. Uma mega operação aí para encontrar, então, esses receptadores e com muito êxito. Nos primeiros 6 meses de 2020, a PRF já recuperou em todo o território baiano cerca de 316 veículos roubados ou furtados. Outros 212 veículos adulterados também foram apreendidos neste mesmo período. Esse foco de enfrentamento às fraudes veiculares, de coibir também ações de receptadores de veículos com ocorrência de furto, roubo, adulterações e clonagem de veículos, a Polícia Rodoviária Federal desencadeou a Operação Receptio na região oeste da Bahia. A fase da operação aconteceu, a fase principal entre os dias 25 e 26 deste mês agora, foi direcionada principalmente às fiscalizações realizadas ao longo das rodovias que cortam trechos da BR-135 e também 349, municípios de Riachão das Neves, a 135, que faz sentido ali ao estado do Piauí, e a 349 entre os municípios de São Desidério e Correntina, destacando também, e na 135 fiscalizado também trechos da rodovia onde corta o município de Formosa do Rio Preto. Durante as atividades, recuperados 4 veículos, motocicletas, 3 pessoas foram presas pelo crime de receptação, artigo 180, adulteração, sinal identificador do veículo, no artigo 311, ambos do Código Penal. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida nessa fiscalização, conduzindo uma motocicleta Pop 100 adulterada. O cidadão foi vítima de assalto em 2010, foi informado da recuperação do seu veículo e acabou, portanto, agradecendo através de um vídeo, parabenizando a ação da Polícia Federal neste período de operação. Outro fato também de destaque que a gente traz aqui no Jornal Direto ao Assunto: dezenas de celulares e eletrônicos foram apreendidos BR-242, trecho da cidade de Barreiras. Diversos celulares, equipamentos eletrônicos e também de informática foram apreendidos também em uma ação da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Barreiras. A ação aconteceu a quilômetro 800 BR-242 neste último sábado. Foi dada a ordem de parada a um veículo ônibus na rodovia. Durante os procedimentos de fiscalização, encontrados diversos eletrônicos, celulares e material de informática estavam escondidos em caixas, compartimento de bagagem, o bagageiro do ônibus e também na parte superior deste veículo. Ao todo foram apreendidos 63 celulares importados, 208 fones de ouvido, 70 aparelhos de som e também mais 40 teclados de computador. Motorista e o único passageiro não apresentaram documentação de fiscalização que autorizasse, portanto, ali o transporte e comprovasse também a origem de toda a mercadoria. E os dois
trabalham, inclusive, na empresa proprietária do ônibus. As caixas estavam identificadas e vai ser feito o rastreamento e os responsáveis pelo despacho dos produtos deverão ser encontrados. Detalhe é que todo o material apreendido, se for comercializado, será, portanto, ali uma quantia em torno de R$150 mil no mercado informal, ou seja, o valor de toda essa mercadoria, ou seja, todo o material e também essas duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia da cidade de Barreiras. São as ações que são efetuadas nas BRs, aqui trechos próximo à cidade de Luiz Eduardo Magalhães. São as primeiras informações que a gente traz nesta quarta-feira aqui no Jornal Direto ao Assunto. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações com você, Raquel Santana. Obrigada, Bonfim, pelas informações. O professor Rubens já está com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu chamo ele. Débora tem um recadinho para a gente antes. Moderna FM. Super Lojas Nosso Lar é o super verão de imóveis Nosso Lar em 12 vezes sem juros. Isso mesmo, 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas, promoções da Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63999425461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Sabemos que por conta da pandemia do coronavírus, muita coisa mudou. E uma delas foi a forma de estudar e trabalhar. Visando isso, a SOS Tecnologia e Educação está com uma super promoção no pacote de informática básica para auxiliar aos jovens a fazerem trabalhos de escola sozinhos. Saiba mais, entre em contato com a SOS Tecnologia e Educação. Fone 77-3628-4717. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, Centro, próximo ao Banco do Brasil. Conheça a SOS Tecnologia e Educação. Mude seu futuro. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem um apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Meio-dia, 15 minutos, já chamando o professor Rubens para participar com a gente. Oi, professor, boa tarde, seja bem-vindo. Raquel, Débora, Bonfim, colaboradores e ouvintes da Rádio Moderna, boa tarde. Boa tarde para você, professor. E hoje deu tudo certo. A gente está no Skype, né? O professor no Skype com a gente. Quem está pelo Facebook está conseguindo ver o professor Rubens. E mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente lá pelo Facebook. O professor Marcelo Ferro está lá assistindo. Antônio Correia Júnior também. O Wilson, desculpa, não sei falar seu sobrenome. Bom dia, ouvindo aqui em Barreiras. Excelente jornalismo, parabéns. Muito obrigada, viu, Wilson? A Juscelene Sena está acompanhando a gente. Oi, meninas, estou aqui sim, Raquel. Desde já quero agradecer ao professor. Foi a Juscelene, professor Rubens, que fez aquele questionamento para a gente no Facebook na semana passada. E a partir daí o professor vai responder para a gente e vai explicar para a gente algumas questões. Antes da gente falar do tema de hoje, eu vou trazer um pouquinho aqui do currículo do professor Rubens. O professor Rubens é historiador com concentração em patrimônio cultural pela Universidade Católica do Salvador, a UCSAL. É especialista em história das culturas afro-brasileiras e em gestão das políticas públicas educacionais. É professor concursado da rede municipal desde 2011 e atualmente licenciado para exercer a função de diretor vice-presidente do Simprolem, que é o sindicato dos professores aqui do município. Esse é o professor Rubens. O Eduardo Brasil também acompanhando a gente. Um abraço para o senhor. Também estou aqui acompanhando lá pelo Facebook. E o tema de hoje, diferenças entre a escravidão dos hebreus e dos africanos. Conta para a gente, professor Rubens, por favor.
A pergunta de Jusilene foi uma pergunta complicada. Gosto muito da história dos afrodescendentes da África. Claro que a gente estuda a história europeia, mas Jusilene veio por uma questão que eu fiz uma pequena ideia, eu não encontrei. Então, a partir do que eu entendo das duas etnias, que na África não é só uma etnia, mas vou colocar no termo de que etnia é uma questão de composição de cultura, né? Linguística, a língua, a adoração mítica a deuses, a alimentação, e eles são diferentes. Então, eu tentei pegar dessa forma, porque o estudo da história ela é muito complexa, né? Ela é interpretativa, é muito longa, né? Está falando da humanidade toda e antes da humanidade, e ela é contínua, ela está sempre mudando. Lembrando que houve escravidão no mundo, em todas as culturas houve religião, ou escravidão, perdão, e que a escravidão se deu a partir da antiguidade, né? A partir de quando a humanidade percebeu que dava para se dominar um animal, principalmente para a questão de agrária, né, para ajudar na plantação, eles começaram a escravizar. Só que tem vários tipos de escravidão. E você tentar entender por que os judeus não são tão descriminalizados como o africano, é uma questão que está embutida nos seus dois tipos. Por exemplo, a escravidão africana, nós sabemos quando começou, mais ou menos em 1530, século XVI, né? Meado do século XVI, e ela terminou há 132 anos atrás, com a abolição em 1888. Então nós temos mais, como é que eu posso dizer, escritos sobre isso, temos mais fontes sobre isso para estudar. Já no caso dos hebreus, que também nós conhecemos como judeus, ou como semitas, ou como... Tem vários termos que determinam os judeus, né? Sendo que o semita é um termo até errôneo, porque todo mundo daquela região arábica, do Oriente Médio, era considerado semita, né? Porque é questão étnica. Mas eles, a única fonte que nós temos é relacionada à Bíblia. É uma fonte que os historiadores discutem muito, por exemplo, diz que foi cerca de 3.000 anos atrás. Olha como é que vai procurar fontes históricas de 3.000 anos atrás. Os egípcios, que era a grande potência mundial, eles tinham, eles relatavam toda a vida deles como o europeu faz. Só que eles nem relatavam sobre o hebraico como hebraico. Você vê que na Bíblia se fala em uma escravidão que durou 400 anos. Pelos estudos, eles ficaram lá mais ou menos 400 anos. Mas quando eles começaram a ser escravizados, só eles que foram escravizados, os outros provavelmente semitas foram. Porque lá tinham as grandes potências, né? Tinham os micênicos, a civilização micênica, que hoje é a Grécia. Tinha os hititas, que hoje é a Turquia, era uma grande potência naquela época. Tinha a Mesopotâmia. A principal potência naquela época era o Egito. E na verdade, todos esses pequenos povos que foram ficar próximos a essas grandes nações, todos eles eram escravizados. Mas até a maneira como se escraviza é diferente, Raquel. Por exemplo, a escravidão, quem entende um pouco da Bíblia, sabe que a escravidão, nessa época, na Antiguidade Clássica, ela tinha um respeito. Tinha um período, era 7 anos. A pessoa vivia na casa, a pessoa se alimentava bem. A questão do afrodescendente foi uma escravidão bem cruel. Na alimentação, no trabalho forçado, poucas horas sem dormir, na maneira como eles eram tratados. Eu acredito que a diferenciação que se tem entre o tratamento hoje do afrodescendente, de descendentes de africanos e dos judeus, é basicamente questão econômica, né? Vamos lembrar que os judeus são europeus, grande parte, quando eles fugiram, né, na diáspora, eles foram para a Europa, eles são brancos, eles tinham domínio da imprensa. Você tem uma ideia, na época da Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele odiava realmente os judeus, mas também foi
foi uma faca de dois gumes para o judeu, porque o judeu tinha duas coisas que ele queria. Eles tinham os bancos, o dinheiro, e eles tinham a imprensa, que é o chamado quarto poder. E, eles também, a questão deles serem brancos, é importante, mas eu acho que o fato que não tem tanta discriminação com o judeu como tem com o afrodescendente é o apoio da Bíblia. Né? Porque a nossa Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento cristão é a Bíblia dos judeus. E mostra eles como um povo guerreiro, um povo que lutou, um povo que sofreu. E eu acho que isso dá a ideia de que eles são mais merecedores. Enquanto o negro tem umas características que diferenciam dos judeus em relação à escravidão. Por exemplo, o negro não foi apoiado pela igreja. A igreja transformou o negro em criatura de Deus. Nós não somos criatura de Deus, né? A humanidade é o chamado filho de Deus. O que é criatura de Deus? É o cachorro, o gato, a pedra. São coisas criadas por Deus, criaturas de Deus. E o negro era uma criatura de Deus e não filho de Deus. A Igreja Católica, que era a única igreja cristã da época, ele deu esse apoio à escravidão com essa justificativa. Tem também a questão da cor da pele. Se a diferenciaram pela cor da pele. Tem a questão também que não foi da Europa. Eles vieram da África. Então, eu acho que essas questões que determinaram mais do que esse racismo que até hoje perdura, essa questão de diferenciar a pessoa, porque se ela é dessa cor, ela é inferior. Não é? Na verdade, até eu falo assim, vamos dar um exemplo com o brasileiro ele se acha melhor do que o argentino se acha melhor que o brasileiro, e por assim vai. Mas essa questão da cor, mas principalmente a questão religiosa que diferenciou hoje o que faz do judeu ser menos descriminalizado, apesar dos judeus terem sofrido com o êxodo na época do Egito, depois foram perseguidos na Palestina pelos mesopotâmicos, depois foi a questão da Segunda Guerra Mundial, mas eles conseguiram uma terra hoje, a terra de Israel, que também é outra denominação do judeu, também é israelita. São denominações de acordo com as famílias de Abraão, de Jacó, de Noé, né, judeu, Israel, e eles conseguiram essa terra que às vezes até a gente se discute, eles são merecedores dessa terra, porque eles saíram daquela terra, como vários outros semitas saíram, porque lá o que se plantava não dava nada, e quando voltaram a terra deles estava ocupada, agora a terra era deles, eles abandonaram. Por que eles conseguiram isso? Eles conseguiram a terra de Israel porque eles têm o poder econômico que atraiu os Estados Unidos e Inglaterra, que deu essa terra para eles, e os palestinos sofrem. Quando o palestino ataca um judeu, o judeu ataca 1000 palestinos. E uma guerra, chama Guerra Santa, né? O jihad, matar o infiel, fica nessa guerra o palestino contra o israelita. Mas eles conseguiram mais pelo apoio da Bíblia, o meu entendimento, né, desse meu estudo, Raquel. Tá bom, professor. A gente está conversando com o professor Rubem Júnior, nosso colunista aqui, historiador com concentração em patrimônio cultural pela Universidade Católica de Salvador, especialista em história das culturas afro-brasileiras e em gestão das políticas públicas educacionais. Também é professor concursado da rede municipal desde 2011, atualmente licenciado para exercer a função de diretor vice-presidente do Simprolem, que é o Sindicato dos Professores de Luiz Eduardo Magalhães. E a gente está falando das diferenças entre a escravidão dos hebreus e dos africanos. Eu fiz umas anotações aqui, professor, baseada no que você falou para a gente. Então, a gente poderia colocar assim, as diferenças que eu anotei aqui, baseado no que você me falou. Crueldade, cor da pele, apoio da igreja, e também porque os hebreus têm relatos, né? Na Bíblia tem relatos do povo, como o senhor falou, é um povo guerreiro. A gente não tem isso em relação a nós, né? As lutas, a gente está buscando isso agora. Mas na história oficial não tem esses relatos das nossas lutas. O senhor traz aqui para a gente toda quarta-feira, mas a gente não encontra nos livros de história oficiais todo esse relato de luta do povo negro. E o senhor colocou também o local de origem. Então, a gente pode falar nesses pontos que diferem um tipo de escravidão da outra. Isso mesmo? Sim,
eu construí uma tabela, vou ver se eu consigo me lembrar, mas para você ter ideia, o negro teve resistência? Teve. Sim. A gente fala de quilombos, até falou de Dandara semana passada, né? Dandara era para não voltar a ser escrava, ela preferiu morrer. O suicídio era uma forma de resistência. Tem a questão também que o afrodescendente, às vezes, ele não trabalhava, é considerado preguiçoso, né? Como o ameríndio, o índio que foi também escravizado no Brasil, é preguiçoso, é uma forma de se defender, de resistir. Eles tentavam ter acesso, mas complicado, imagina você ser. Vamos nos colocar no lugar do africano. Ele está na casa dele, ele é invadido por uma outra etnia, ou então pelo próprio europeu, e ele é levado para um outro continente. Vamos imaginar como agora, mas imagina que naquela época não tinha internet, né? Sim. Tem que trazer as coisas para agora para ver se a pessoa entende. Num lugar que a língua era completamente diferente. Ah, professor, mas e os outros que eram trazidos e não falavam a mesma língua dele? Os portugueses tinham uma dinâmica deles, uma estratégia, que eles separavam, eles colocavam etnias diferentes para ir para os lugares. Sim. Como é que se resiste dessa forma? Resistiu sim. A gente não sabe muito bem a história europeia. Quem fez a história foi o português que escravizou, foi o inglês que escravizou. Quando o judeu fez a história da escravidão deles, por outro lado, eles colocaram o quê? Que eles lutaram. Sim. Aí tem aquela coisa da pirotecnia, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu sou historiador. Então a gente vê muita pirotecnia dando para eles uma vestimenta de heróis, não estou dizendo que eles não sejam, mas é uma história de cerca de 3.000 anos atrás, na Idade Antiga. A do negro não, a gente sabe agora. Então, quer dizer, primeira questão, quem escreveu e o período que foi escrito. Quem escreveu essa história foi o judeu, quem escreveu a história do negro foi o português, no caso do Brasil. Tem a questão, você tem ideia, como eu disse, né, terminou há pouco tempo a escravidão do negro, foi há 132 anos terminou, a do hebreu foi há milhares de anos atrás. A questão de entendimento da mítica da igreja. Que é o negro? O negro foi escravizado por uma questão comercial e foi, como é que eu posso dizer, consolidada essa uma justificativa pela Igreja Católica, que eles tinham que vir na civilização para se tornar desenvolvidos. Enquanto o africano não, é só um relato proveniente de uma Bíblia deles mesmo, construída por eles, que o cristão usa. Então, quer dizer, tem o apoio do cristão, que é o cristão. As pessoas das igrejas neopentecostais, né? O que nós chamamos de evangélicos, apesar do católico também ser evangélico, que ele segue o evangelho de Jesus Cristo, apesar do espírita seguir o evangelho, até mesmo religiões de matriz africana seguirem isso também, mas facilita para o judeu ter o apoio do cristão e do próprio judeu. Tem a questão também da cultura, da escravidão. A escravidão do negro foi totalmente diferente da cultura da escravidão do branco. Tem essa perversão, né, dessa crueldade toda. Então, esses fatores, mas é claro que eu sempre coloco que a igreja é um fator muito importante. Sim. Que faz com que o negro até não queira ser negro, mas tem aquela conversa que o negro é racista. Você gosta de sofrer? Porque eu não gosto. Imagina você, na época da escravidão, você quer ser negro, você não quer. E isso nos acaba de um dia para o outro com a Lei Áurea. Isso se perpetua no imaginário. Tem um tio meu que ele falava que ele não era negro, ele era moreno. Né? A brincadeira, ele falava, foi marrom bombom. Sim. Eu não gosto que me chame de moreno. Moreno é uma característica do europeu da Espanha, a pessoa branca do cabelo preto. Eu sou negro. Claro que eu escolho minha identidade. Eu sou descendente também de portugueses, de índio, mas eu escolho ser negro. Essa questão de se entender como um ser, um sujeito histórico, está fazendo com que o negro tenha o entendimento que acabou aquilo e o que foi perpetuado até pelos seus pais, porque veio de seus avós, seus bisavós, enfim, de seus descendentes, vão ter que acabar. Mas precisamos que o branco também entenda
que os governantes e legisladores entendam que se tem que se melhorar a educação, para se ter esse entendimento melhor. A questão da escravidão negra foi pior por causa disso. Ó. Questão religiosa e étnica, cor da pele, né? Cor da pele. Sim, professor, muito obrigada. Eu sei que dá para falar sobre isso um pouco mais de tempo, só que nosso tempo voou, agora é 12h32 já. Débora, você consegue ver para a gente na página da Moderna se tem alguma dúvida, assim, talvez por parte da Juscelene? Acho que não, né, Débora? Não, tá tranquilo então. Tá tranquilo então. Professor, obrigada mais uma vez. E a gente se encontra então na próxima quarta-feira, se encontra virtualmente. Obrigado a vocês, né? Sempre é bom estar falando desses temas. Se a gente colocar, não é pensar que a gente não está colaborando, né? Eu acho que eu estou sempre colaborando. Sim, claro. E a pergunta foi muito pertinente e vamos ver o que vamos trabalhar na próxima quarta-feira. Boa tarde a vocês. Boa tarde, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui com a gente. Agora, 12h33, daqui a pouquinho eu vou conversar com o secretário de Saúde de Vanderlei para falar sobre as ações lá no município que eles estão adotando. Estão há quase 2 meses sem novos casos de Covid. Lá no Facebook, muita gente participando. A Damiana Maria dando boa tarde para a gente. Boa tarde para você, Damiana. O Clébio Borges dando sim para a enquete, né? Então, ele concorda com a enquete. Vanderlei Acima dando boa tarde para a gente. A Damiana complementou aqui o comentário dela, aqui em Triunfo, Pernambuco. Parabéns, Raquel. Obrigada, Damiana. Um abraço para você. Kleber Cabral comentou aqui. Boa tarde, Raquel, Débora. Ótima quarta-feira a todos. Acredito que seria o certo adotar outras medidas, mas esse nosso gestor pode esquecer. Ele não está nem aí. Opinião do Kleber Cabral. Muito obrigada, Kleber, pela sua participação. A gente agora vai para um breve apoio cultural. Na volta, a gente tem entrevista. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Sicredi União, informa a hora certa. 12h32. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Procure uma agência Sicredi e participe. Mega Feirão de Móveis das Lojas Nosso Lar. Vários móveis com preços de fábrica. Painel Valdemóveis 2,20 de 999 por 799. Estofado Ace em Pop de 1.199 por 799. Conjunto de mesa Aço Nobre de 1.299 por 849. Toda loja em 24 vezes iguais. Compre também pelo aplicativo ou pela nossa central de atendimento. Mega Feirão de Móveis das Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Moderna FM. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. As lagartas de difícil controle podem causar danos irreversíveis à lavoura e colocar todo o seu investimento a perder se não forem controladas a tempo. Combater as lagartas de difícil controle não é tão difícil assim. Conte com Proclaim, autoridade máxima no controle das lagartas da soja. Seu efeito de choque, sua ação rápida e seu residual prolongado são implacáveis nesse combate. Com Proclaim, as lagartas de difícil controle não se criam na sua lavoura. Conte com a solução certa para essa ameaça. Conte com Proclaim, implacável contra as lagartas. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h35.
Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, meio-dia, 37 minutos. Tem comentário na live. O Antônio Correia Júnior, nosso diretor, vice-presidente da Fundação Cultural Alzira da Silva Correia, comentou aqui. Excelente coluna, Raquel Santana trata de um tema espinhoso desculpa, estou lendo errado aqui. Trata de um tema espinhoso como esse, com maestria. Obrigada, Antônio. A Juscelene Sena, obrigada, professor, gostei. Vou ouvir novamente a gravação do programa e continuar me informando sobre as duas histórias. Um abraço para você, Juscelene. Continue participando com a gente. Agora, meio-dia, 38 minutos. Na ponta da linha com a gente, o Josielton Santos de Jesus, secretário de Saúde de Vanderlei. Oi, Josielton, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os ouvintes da Moderna FM. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar falando com vocês. A gente agradece mais uma vez pela sua disponibilidade. E como eu falei aqui na abertura do programa do Direto ao Assunto, o município de Vanderlei, aqui no oeste da Bahia, está há 55 dias sem novos casos de Covid-19 há quase 2 meses. Para saber quais as ações da cidade para controle da pandemia, vou conversar agora com o secretário de Saúde, o Josielton Santos de Jesus. Secretário Josielton, o que o município de Vanderlei tem feito para dar indícios de controle da pandemia? Eu falo aqui indícios de controle da pandemia, quando o município está há mais de 15 dias sem novos casos de Covid, e Vanderlei superou isso, está quase 2 meses. O que o município tem feito para dar indícios de controle da pandemia? Conta para a gente, por favor. Na verdade, Raquel, se a gente for olhar os boletins oficiais do município, na realidade, nós até hoje, nós não temos nenhum caso positivo. O caso positivo que foi colocado para o município de Vanderlei é devido ao novo sistema de notificação a nível nacional, que quando uma pessoa faz um teste, independente do estado que ele faça esse teste, se tiver alguma base de dados deles ainda no município, a notificação vem para o município de origem do cartão do SUS. Entendi. Foi o que aconteceu com a gente. Então veio esse teste positivo, notificado para o município de Vanderlei, nós fomos atrás do paciente, não encontramos. O único registro que a gente teve dele no município foi em 2009, na Casa Municipal de Saúde, e aí nós devolvemos para o Estado, que até o momento o Estado só conseguiu saber aonde esse paciente fez o teste, mas não conseguiu localizá-lo. Então, enquanto o Estado não revê isso, fica como se tivesse um caso positivo no município de Vanderlei. Mas o município de Vanderlei, desde 18 de março de 2020, vem adotando medidas de contenção do Covid, desde proibição da entrada na cidade no primeiro momento, fechamento do comércio local e manutenção da barreira sanitária na entrada da cidade, funcionando 24 horas desde 18 de março, com o monitoramento de todas as pessoas que entram na cidade, sejam a passeio ou de volta à residência, advindos de cidades ou estado com o vírus, além de uso obrigatório de máscara por toda a população, não aglomeração dentro do município, campanhas educativas, criamos também unidade sentinela, centro de triagem também para casos suspeitos de Covid, além de criação de fluxos próprios, tanto de atendimento na casa de saúde, como de atendimento nos PSF. Ou seja, em nenhum momento cruzamos os braços, de fato, para que a nossa população esteja protegida. A gente sabe que ainda não é o suficiente, que a gente pode ser acometido de vírus vir até a cidade. Mas, até o momento, a gente tem tido sucesso nessas contenções, nessas ações que a gente tem feito. Realmente, a gente está conversando com o secretário de Saúde do município de Vanderlei. Ele explicou para a gente aí que o município não registrou nenhum caso, porque a notificação, a pessoa tinha alguns dados no município de Vanderlei, mas não estava lá no momento que fez o teste e confirmou para a Covid-19.
Então, a gente pode falar que o município de Vanderlei está há 4 meses, levando em consideração aí o início de março, que quando foi registrado lá para 16 de março, aquele primeiro caso em Feira de Santana, a gente começa a contar a partir dali. Então, são mais de 4 meses sem casos em Vanderlei. E o secretário falou bem para a gente aí das ações bem bacanas, restrição ao comércio. E, secretário, você falou do comércio não essencial. Como está nesse momento? Você falou que foi fechado logo no início. Agora, como está sendo esse cuidado? Exatamente. No primeiro decreto, em março de 2020, nós fechamos todo o comércio não essencial e, de acordo à não chegada do vírus na cidade e o comportamento do vírus também nas cidades circunvizinhas, fomos flexibilizando o funcionamento do comércio não essencial, mas sem nunca abrir mão das medidas de padrão higiene, por exemplo, que as medidas padrão adotadas por todas as secretarias, pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, como padrão de higiene, uso de máscara, distanciamento e não aglomeração. E, nesse momento agora, a gente está com um decreto conjunto, onde a Consorb, o consórcio dos municípios do Oeste, com mais de 15 municípios, com aval do Ministério Público, a gente está com um decreto agora vigente, que de todos esses municípios está com esse decreto padrão, onde fecha bares, onde tem toque de recolher a partir das 21 horas, não é permitido nenhuma aglomeração no município, seja público ou privada, ou até mesmo a domicílio com mais de 10 pessoas. Então, a gente está agora com esse novo decreto em vigor, que ele começou a vigorar no dia 24, a partir das 0 horas do dia 24, e eles vão vigorar por 15 dias. Depois de 15 dias, a depender, o Ministério Público analisar que houve uma redução de casos aqui na região Oeste, prorroga ou não, a partir dos 15 dias. Então, hoje, existe vigente esse novo decreto, não só em Vanderlei, mas nos demais 14 municípios do Oeste, que foi um decreto padrão criado pelo Ministério Público juntamente com o Consorb. O secretário Josielton, você falou para a gente desse consórcio de 15 municípios. Está concentrado em qual promotoria aqui do Oeste? Barreiras. Em Barreiras. Que, inclusive, é o doutor Arthur, o promotor, o doutor Arthur Rios, que ele atende, acho que Barreiras, se eu não me engano, Cristópolis também, eu acho que entra, e Angical. Ele é responsável por essas comarcas também, essas promotorias públicas. Vocês procuraram o Ministério Público ou o Ministério Público procurou vocês? Na realidade, desde quando a gente começou a ter decretos municipais, a gente sempre contou com uma seguinte dificuldade. O município implantava um decreto, como nós implantamos o nosso primeiro decreto em 18 de março aqui em Vanderlei, e aí a gente, naquele primeiro momento, a gente fechou tudo, e a gente chegava no seguinte ponto: muitas pessoas, ou até mesmo a questão política, por ser um ano político de oposição, e denunciavam no Ministério Público dizendo que a gente estava proibindo a questão, estava descumprindo a Constituição, a questão da lei de ir e vir. Então, diante de tantas coisas que aconteceram em cada município, dando a cara a tapa para defender sua população, o Ministério Público foi muito questionado, o Ministério Público foi muito utilizado pelas pessoas para denunciar, e quando chegava no município, a gente chegava sentado no Ministério Público: olha, não, mas a situação é essa, eu estou protegendo os meus munícipes, é uma questão de pandemia, questão de saúde pública. Então, vendo essa questão, e quando chegou agora esse colapso da saúde na região Oeste, na referência que é o Hospital do Oeste, na referência que é o Eurico Dutra, de você até não chegar a momentos que é 100% de ocupação das vagas de UTI, aí o Ministério Público já tinha sido instigado pelos municípios sozinho, aí o consórcio de prefeitos do Oeste, esse consórcio vai e instiga também junto com o núcleo, o Ministério Público, e aí eles começaram a ter uma ação conjunta, foi onde, fruto desse decreto agora conjunto com o aval do Ministério Público, onde eles estipularam 4 itens mínimos que todos os municípios deveriam cumprir e colocar outras ações que os municípios pudessem também estar acrescentando, não poderia retirar. Esses 4 itens são aqueles que você citou para a gente aqui: toque de recolher... Fechamento de bares, não circulação a partir das 21 horas, nenhum tipo de aglomeração ou evento público ou privado com mais de 10 pessoas. Então, a partir desse momento, desse desenho aí que o Ministério Público colocou, aí sim os municípios aderiram e os municípios aceitaram, para que se possa tentar baixar um pouco essa curva do contágio do vírus aqui na cidade do Oeste. Muito bom, a gente está conversando com Josielton Santos de Jesus, ele é secretário de Saúde de Vanderlei que não registrou nenhum caso de Covid em tempos de pandemia, mais de 4 meses aí sem registros. No boletim oficial do Estado aparece que o município está há 55 dias, mas o secretário explicou para a gente, é uma questão técnica de notificação
aí dos casos de Covid. Secretário, em relação à área social, quais as medidas adotadas aí no município de Vanderlei? Olha só, no primeiro momento, a gente começou, a Secretaria Municipal de Educação, ela fez a distribuição da merenda escolar adquirida para o primeiro semestre de aula, quando a gente fechou as escolas no dia 20 de março. Então, a gente, nesse primeiro momento, como a gente sabe, a gente tem um cadastro de muitas famílias, muitas crianças, que o alimento que ele tem garantido é o alimento da merenda, no horário da merenda dentro da escola. Então, a gente fez a distribuição dessa merenda adquirida para o primeiro semestre. Fizemos também a aquisição de cesta básica para continuar a atender essas famílias e alunos, bem como outras famílias que tiveram corte ou redução de renda durante a pandemia. Também estamos dando todo o suporte através da assistência social às famílias que se enquadram dentro dos programas do governo federal de distribuição de renda neste momento. Tem também pela Secretaria de Saúde e Assistência Social, confecção e distribuição de máscara à população. Distribuímos também kit de higiene pessoal aos idosos, participantes dos programas da Secretaria de Assistência Social. E na questão do atendimento domiciliar pela área de saúde, por equipe multidisciplinar, aquelas famílias que se enquadram no grupo de risco e que tivessem necessidade de ter um atendimento. Ao invés de deslocar até um posto de saúde, deslocar até um CRAS, até uma Secretaria de Saúde, as nossas equipes vão até aquela residência com todo o aparato, com o uso de todos os EPIs necessários para realmente preservar a saúde daquela pessoa, e aí a gente faz o atendimento a domicílio. Então essa pessoa ela só vai à unidade de saúde ou a um órgão, a algum lugar, resolver alguma coisa, se for realmente de extrema necessidade que a gente não consiga resolver na residência dessa pessoa. Entendi. A gente está conversando aqui com o secretário de Saúde, Joselton Santos de Jesus, ele é secretário lá de Vanderlei, trazendo informações para a gente bacanas aí de medidas do município. E a nossa enquete hoje, Débora, traz para a gente, por favor, a enquete aqui no jornal. Nossa enquete de hoje, a pergunta é: você acredita que a Prefeitura de Lem deveria adotar algumas medidas que estão sendo tomadas em Brotas de Macaúbas e Vanderlei? Ontem a gente conversou aqui com o prefeito de Brotas de Macaúbas, hoje estamos conversando com o secretário de Saúde de Vanderlei, Joselton Santos, bem bacanas as ações que estão sendo tomadas lá em Vanderlei. E o secretário até já antecipou para a gente um pouquinho, né, que esses 15 municípios se reuniram junto ao Ministério Público, tomaram medidas aí, medidas conjuntas para conter, frear, pelo menos, a pandemia. E aí eu fiz essa pergunta para você. Apesar do município estar sem casos de Covid nessa pandemia, o número escasso de leitos de UTI disponíveis na região oeste preocupa? Olha, Raquel, preocupa muito esse colapso, tanto dos leitos clínicos e mais ainda os de UTI. Sim. Uma vez que os casos só aumentam, e se porventura chegar o vírus aqui em Vanderlei, e a depender da sintomatologia e agravo, vai chegar um momento que teremos que regular esse paciente para um leito de UTI. Sim. E aí corre o risco de não termos vagas para o nosso paciente. Porque o que o Estado fez de fluxo aqui na nossa região? Colocou o Hospital do Oeste, que a princípio deveria ter 40 leitos de UTI, depois o Estado recuou, colocou apenas 20, depois de muita briga agora, por último, vai colocar mais 10, mas a gente não sabe quando vai ser implantado esses 10, era para ser implantado, né? Colocou os 10, tá? Chequei com a HO esses dias. Ontem, pronto, na verdade. que a gente ainda não recebeu esse fluxo desses mais 10, ou seja, ficaria com 30. Sim. Mas o que é que acontece? E o Eurico Dutra, que foi referenciado para ser, no caso mais leve, para a gente ter também o Eurico Dutra. Só que o Eurico Dutra já está no dia 26, agora domingo, o Eurico Dutra estava com 100% de ocupação dos leitos clínicos. Tanto é que Barreiras teve que abrir mais leitos clínicos e de UTI no Hospital Central. Eles acabaram contratando o Hospital Central, que também já estava com uma taxa de ocupação alta. Se a gente for olhar a taxa de ocupação de UTI do último domingo, de acordo com o relatório do Estado, estava em 90%. Sim. Então, por mais que aqui no nosso município hoje a gente tenha a condição de ter o paciente moderado, até o momento de intubação a gente conseguir ter até 3 pacientes dentro do nosso município, mas quando o vírus ele chega, ele tem um comportamento muitas vezes atípico que a gente não tem como prever. Então a gente possa sim necessitar. E a partir do momento que a gente necessitar de um leito de UTI, a gente corre o risco de não ter que regular para Salvador, não conseguir em tempo hábil e a gente ter um paciente morrendo em nossas mãos. Então é muito preocupante essa questão, porque nós estamos distantes da capital, exatamente, que é Salvador. Então, por a gente estar distante, a gente precisa de uma estrutura e de um suporte totalmente diferenciado.
até mesmo pelo nosso tipo de regulação, que é feita em Salvador, que não deveria ser. A gente deveria ter uma regulação a nível de oeste, mas está sendo lá. E algumas coisas também sendo mudadas bruscamente nesse momento de Covid, de pandemia, e que a gente fica, de certa forma, engessado. Então, hoje a gente busca, através do Ministério Público, através do Consob, através de todos, Núcleo Regional de Saúde, esse apoio e essa união para que, de fato, a gente passe por essa pandemia sem ter consequências, vamos dizer, mais graves ou mortes nas nossas mãos devido a essa questão de regulação, disponibilidade de UTI, enfim. Verdade, muito importante. Secretário Josielton, quero te agradecer por conversar aqui com a gente, trouxe informações também bacanas. Já estou até entrando em contato com a Ascom do Ministério Público para a gente conversar com o promotor, o Arthur Rios, para ele falar sobre essa ação conjunta desses 15 municípios, que é uma iniciativa interessante. Eu tinha visto alguns decretos do Estado em alguns municípios para toque de recolher, mas desconhecia realmente esse consórcio de vocês, desconhecia essa ação conjunta. Então, é um assunto que a gente vai tratar aqui no nosso Direto ao Assunto também. Quero te agradecer mais uma vez, parabéns pelas iniciativas aí no seu município. Eu que agradeço, Raquel, agradeço a todos os ouvintes da Moderna FM e estamos à disposição. Eu agradeço mais uma vez a você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigada também, um abraço, um ótimo trabalho para você. Meio-dia, 53 minutos. Débora tem um recadinho para a gente, daqui a pouquinho tem Bonfim, trazendo os boletins aqui da região oeste da Bahia. Moderna FM. Super Lojas Nosso Lar é o super verão de móveis das lojas Nosso Lar em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas, promoções nas Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 999 425461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Meio-dia, 54 minutos. Enquanto o Bonfim entra em contato com a gente, eu vou trazer aqui dados de Barreiras. Barreiras está entre as 10 cidades da Bahia em número de casos ativos de Covid-19. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, CESAB, divulgado na tarde desta terça-feira, 211 pessoas no município continuam doentes. Barreiras fica à frente de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, e Vitória da Conquista, sudoeste baiano. O cenário de Barreiras, dados da Secretaria de Saúde. Ao todo, são 1.411 casos, destes 735 estão recuperados, 633 em isolamento domiciliar, 24 estão internados e o município registrou 19 óbitos por Covid-19. Esse é o cenário de Barreiras. Bonfim vai trazer para a gente aí os outros cenários. Só uma outra informação aqui. Eu sempre falo do coeficiente de incidência, que é a capacidade de adoecimento de uma população em um município. Luiz Eduardo está na frente de todos os municípios do Oeste, mas Barreiras está chegando perto. Barreiras tem mais óbitos, tem mais casos, mas Luiz Eduardo Magalhães tem um índice de adoecimento maior. Só que Barreiras já está ultrapassando isso, está pertinho de ultrapassar. Bonfim, boa tarde para você. Muito bem, Raquel, boa tarde mais uma vez. A gente trazendo as informações dos boletins informativos das secretarias das principais cidades do oeste da Bahia. Vou começar por São Desidério. Teve um aumento de casos de ontem para hoje, agora 219 casos da Covid-19 em São Desidério, dos quais a secretaria já informa 130 curados, 46 em análise e um óbito registrado em São Desidério. Cidade de Botirama, 206 casos positivos da Covid-19,
148 pacientes já curados, 54 em ativos, três análises, né? Aguardando aí o resultado, portanto, de 3 análises e 4 óbitos registrados em Ibotirama. Cidade de Formosa do Rio Preto, 12 casos confirmados, 5 curados, 34 em monitoramento aí pela Secretaria de Saúde de Formosa. Cidade de Correntina, 100 casos confirmados, 59 pacientes recuperados, 52 ativos, um internamento, tem uma pessoa internada pela Secretaria de Saúde da cidade de Correntina e 58 em isolamento domiciliar, sendo monitorados, portanto, lá em Correntina. Cidade de Angical, 17 casos, 7 recuperados, 29 em monitoramento. E para a gente completar, cidade de Riachão das Neves, 74 casos confirmados da Covid-19, 64 pacientes já curados e um total de 19 sendo monitorados pela Secretaria de Saúde. São os dados, né, das principais cidades do oeste da Bahia, que nos últimos dias tem apresentado aí uma crescente em casos positivos aí da Covid-19. Luiz Eduardo Magalhães, se confere aí, Raquel, agora há pouco estive conferindo, ainda não vi aí a confirmação do novo boletim informativo aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Então, ainda não saiu, viu, Bonfim? Não saiu, não. Ainda não, né? Não. Geralmente, nesses últimos dias, está demorando, né? Muito. Geralmente, a gente tem informado isso praticamente no outro dia, aguardando, portanto, o resultado do dia anterior, sempre no período da tarde, ou seja, está demorando, então, a informação oficial dos casos aqui, do boletim informativo da Secretaria de Saúde aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Só para a gente finalizar, né, trazendo uma notícia boa, hoje tem o Bahia disputando a final, aliás, uma semifinal, uma vaga para a final da Copa do Nordeste, já que o Vitória foi eliminado também das finais do Campeonato Baiano. O Bahia é a última esperança aí para os torcedores baianos. Vai enfrentar hoje à noite, 19h30, o Confiança de Sergipe, na disputa de uma vaga para a final da Copa do Nordeste, que já tem o Ceará, que venceu o clássico contra o Fortaleza ontem, pelo placar de 1-0. Primeiro finalista vai esperar, portanto, o resultado entre Bahia e Confiança. Hoje à noite sai, portanto, esse segundo classificado para a disputa em 2 partidos da Copa do Nordeste 2020. Essa informação boa, a gente finaliza, portanto, a nossa participação nesta edição do Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde, Débora. Grande abraço, boa tarde para você que estava ligado aqui na Moderna FM. Boa tarde para você. Bonfim, antes de você ir rapidinho, você passou pela agência dos Correios hoje, lá no Santa Cruz. Conta pra gente que a assessoria respondeu. Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você viu lá hoje. Bonfim? Bonfim não tá com a gente mais, não. Pois é, a agência dos Correios ali no Santa... Vê se ele tá aí? ouvindo. Oi, Bonfim, tá me ouvindo? Estou aqui, estou ouvindo, sim. Desde ontem, Raquel, e a agência do Correios, né, que fica ali no bairro Santa Cruz, no fundo da antiga rodoviária aqui, logo no comecinho ali, entre o Santa Cruz e o Floraslé, né? Uhum. De ontem as pessoas procuram ali a agência e não encontram. Está lá uma informação de que não estão podendo atender cidadão. Inclusive, quando eu passei por lá hoje pela manhã, 2 pessoas estavam chegando e ficaram surpresas ali pelo fato de estar fechado desde ontem. Portanto, pessoas procuram a agência do Correio, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, e infelizmente não estão obtendo, portanto, os serviços. Tá bom, Bonfim. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. E os Correios, a assessoria respondeu a gente. Vou mostrar para os ouvintes, né? O pessoal que acompanha a gente lá pelo Facebook. O tamanho da nota, mas eu deixei em negrito aqui um trechinho, que é o que interessa a gente. E eu vou ler para vocês, que também não é resposta, mas é uma resposta. Sobre a agência no bairro Santa Cruz, informamos que o atendimento foi suspenso, o que a gente já sabe. Não responderam, perguntei qual o motivo de ter sido fechada a agência. Há prazo para reabertura, também não responderam, só disseram isso. Sobre a agência no bairro Santa Cruz, informamos que o atendimento foi suspenso, ponto. A unidade Alvim Mota, no centro, está funcionando normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 4h30.
Todos os serviços e produtos estão disponíveis à população. Foi essa resposta que os Correios deram para a gente, a assessoria de comunicação dos Correios. Então tá aí, é isso. A gente não sabe se vai reabrir, quando vai reabrir, mas disseram que a do centro está funcionando. Tem participação lá no Facebook, o Anildo dando boa tarde para a gente. Boa tarde para você também, Anildo. Obrigada pela sua audiência. 1h02. Débora, tem um resultado da nossa enquete? Temos sim, temos resultado da nossa enquete, que a pergunta é: você acredita que a Prefeitura de Belém deveria adotar algumas medidas que estão sendo adotadas em Brotas de Macaúbas e de Vanderlei? Bom, tivemos aí 100% dos nossos ouvintes e participantes votando sim. Olha só, menina. É porque realmente são medidas ótimas para serem adotadas aqui. O seu Eduardo Brasil comentou aqui, ó. Raquel, você pediu a Débora para repetir a pergunta da pesquisa. Ela falou qual era, mas ainda não deu o resultado para os ouvintes. Acabou de dar agora, seu Eduardo. Beijos e um bom final de semana, tarde, uma boa noite. Obrigada, seu Eduardo Brasil. Uma excelente tarde, semana, restinho de semana para você também. Débora, boa tarde, obrigada. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que participaram hoje com a gente aqui no Direto ao Assunto. É isso, a gente volta amanhã ao meio-dia com mais uma edição do Direto ao Assunto. Antes tem Douglas Batista, Geisa Calado no Hora 8 Notícias. Uma excelente tarde para todo mundo. Vocês ficam agora com Débora Muniz e o Revista Moderna. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!